Gerar o próprio CO2 em casa? Comprei, tá na mão, bora testar. Hoje a gente vai testar uma coisa incrível, um gerador de CO2 caseiro. Isso não é caseiro, né? É o gerador de CO2 para gerar CO2 em casa. Isso é muito útil para quem mora em lugar afastado, que não tem acesso a CO2. Tem um princípio muito interessante isso aqui. A gente pode produzir CO2 de forma química relativamente simples. Tem uma reação com bicarbonato de sódio que libera CO2. Neutralização de bicarbonato de sódio libera CO2 ultra puro. Olha que coisa interessante. Então a gente tem esse equipamento aqui, o iCO2 da empresa Antonal, que é um recipiente focado em você fazer essa reação aqui dentro, segurar o CO2 aqui dentro e depois aproveitar. Eu nunca usei, eu nunca testei esse equipamento aqui. Essa é uma reação conhecida, antigamente era muito usado em cervejarias para gerar CO2 para cervejarias, mas em geral, dependendo do seu contexto, é mais barato comprar o CO2 numa empresa. Aqui, por exemplo, eu compro a R$10 o quilo. É relativamente barato, mas para quem está fora de um lugar que tem uma empresa de CO2, pode ser uma boa alternativa. Além disso, tem muito CO2 muito ruim por aí, que é uma grande quantidade de oxigênio. Aqui, eu não vou ter como estimar isso aqui, quanto de oxigênio a gente vai ter aqui dentro. Mas eu acho que a gente consegue jogar isso aqui para praticamente zero de oxigênio, porque a gente pode começar a fazer a reação aqui dentro, deixar escapar o oxigênio que está ali dentro e fechar. Eu não sei, nunca usei, não sei como vai ser. Vamos testar aqui junto. O princípio, ele é muito simples. A gente vai pegar bicarbonato de sódio e vai neutralizar ele com algum ácido. Qualquer ácido, na teoria, daria certo. Mas a gente usa um ácido de fácil acesso e um ácido bastante neutro. No caso, normalmente, ácido cítrico. Quando a gente mistura o ácido cítrico com o bicarbonato de sódio, e lembrando que os dois estão em pó, então a gente coloca um pouco de água aqui também para permitir a reação acontecer, vai haver neutralização. O bicarbonato de sódio em solução vai se comportar como uma base, neutraliza com o ácido cítrico, formando citrato de sódio, que é essa molécula complexa aqui. Na verdade, precisa de 3 bicarbonatos de sódio para isso acontecer. E quando existe essa neutralização, ela vai liberar água, um pouco de água, 3 moléculas de água, mais 3 moléculas de CO2. Aqui embaixo a gente vai ter uma solução e o CO2 ele vai para cima, só que aqui a gente tem uma válvula impedindo ele de sair, uma válvula pressurizadora e um filtro para não deixar passar a umidade. É muito simples. A gente só tem um recipiente, então, muito resistente, onde a gente vai usar 2 pós, jogar água em cima. Quando a gente jogar água em cima, vai começar a sair gás. A gente espera que esse gás arraste o oxigênio que tem lá dentro, então a gente vai ter bastante oxigênio lá dentro. Quando começar a sair, a gente espera que esse gás saia, esse oxigênio saia e que a gente tenha CO2 ultra puro. Como vai saber se é ultra puro? Não tem como saber. Só que o único contaminante que a gente vai ter aqui dentro é esse oxigênio. Se a gente conseguir tirar boa parte do oxigênio, a gente tem um CO2 muito puro. Na verdade, daria até fazer a conta qual seria a máxima contaminação de oxigênio possível, supondo que a gente não tirasse nada de oxigênio. Mesmo assim, eu acho que já seria pouco. Essa é uma reação muito parecida com aquela dos vulcãozinhos. Lembra na quinta série que você coloca vinagre e bicarbonato e sai o vulcão, forma CO2 e forma lava? Isso acontece porque ali, em vez de fazer citrato de sódio, faz acetato de sódio. Em vez de usar ácido cítrico, usa ácido acético. É o mesmo princípio. E agora a gente vai testar isso, porque na teoria é simples. E na prática, como que funciona? Bom, instruções aqui instale o filtro, coloco o reagente A e o B, e ele já vem pesado, mas qualquer ácido cítrico e bicarbonato funciona. Então é 360 gramas de ácido, 400 de bicarbonato, mais 600 ml de água. Coloca a água lentamente num ângulo de 45 graus, deixa o cilindro de pé, tem que fechar, né? Coloca, fecha, conecta a válvula, deixa, vai subir a pressão e aí deixa sair uns 3 segundos. Então, bora fazer isso. Então, vamos lá, passo 1 então, vou tirar aqui conectar o filtro agora de umidade, aqui. Pegar o funil que já vem com ele, reagente A e B, como eles estão sólidos, eles não reagem, ou não reagem muito, né? Então vai o bicarbonato de sódio. E vai o ácido cítrico.
ácido cítrico, aquilo foi naquelas balas dos anos 90, sabe? Aquelas bem azedinhas, que tinha tipo um salzinho por fora. Não façam isso em casa, mas ó, azedinho, gostosinho, bem cítrico. Reagentes aqui. Nossa, que saudade daquelas balinhas. O cheiro daquelas balinhas. Bom, agora eu não posso errar, porque eu vou colocar água. Quando eu colocar água, vai começar a reação. Então coloca a água, fecha, deixa o cilindro em pé. Então, bora lá. Provavelmente já vai fazer até uma reação aqui em cima, que tem um pouco. Então, ó, 600 ml de água. Ó, essa é a parte importante. Quando eu colocar aqui, provavelmente boa parte do oxigênio vai sair. Por que 45 graus? Para não tentar fazer muita... Se a água ela cair direto, ela vai estimular a reação e provavelmente vai espumar demais. Estou supondo aqui. Então vamos lá. Olha eu perdendo aqui parte da reação. 600 ml de água. Estou ouvindo a reação acontecer. Então deixa o CO2 sair um pouco, né? Deixa o oxigênio sair um pouco. Será que foi suficiente? E agora a gente fecha bem fechado e deixa a reação acontecer. Ele fala aqui, deixa o cilindro de pé por alguns minutos e veja a pressão. Beleza, parece que está esquentando um pouco. Será que é uma reação exotérmica? Aqui em cima está quente agora. Não quente, quentinho. Vamos ver a pressão subir então. Ou vontade de agitar. Aí, foi. Ó, a reação ela absorve muito calor. Ó aqui, ó, como tá tudo condensado. E a gente chegou... é uns 38 quilos, mais ou menos. É muita coisa, dá até medo, 38 quilos. 38 atm. Só que não chegou no verdinho, era pra ela estar entre mais ou menos... Não chegou em 38, a gente chegou nos 30. Era pra estar nos 35 a 45. 50. Pode estar aqui um pouquinho, vai que falta a reação. Eu não tô desprendendo CO2, tô querendo misturar mais as coisas, né? Essas horas aqui. Se bem que essa pressão nenhum óculos ia ajudar. Podia estar usando um óculos. Mas também tem uma grande influência da temperatura. Hoje está muito frio, menos de 10 graus. Se soma esse frio aqui, quando isso aqui esquentar, isso aqui vai ir lá para os 60 quilos, provavelmente, 50, 60 quilos. Acho que eu não devia ter mexido, né? Porque a instrução é, depois que terminar, abre a válvula por cerca de 33 segundos. Vamos abrir a válvula só para ver o que acontece. Temos CO2. Será que é CO2? Tem cheiro de CO2. Então tá aí, funciona, faz CO2 muito puro se você souber utilizar. Só que aqui, das minhas contas, ele está produzindo 300 gramas de CO2. Então vamos ver quanto de CO2 é gerado nessa reação em uma carga e quanto sai mais ou menos 1 kg de CO2. Tá aqui, ó, ficou um dia e acabou gerando a pressão, ela estabilizou lá em quase 50 kg. Dá até medo de segurar isso aqui, né? Mas isso aqui é inox, forte. Uma coisa que eu notei é que, na verdade, a reação ela absorve calor, então ele quase congela embaixo, mas ao mesmo tempo o gás ele vai saindo e quando um gás comprime, ele libera calor. Então, por um lado, a reação embaixo esfria e em cima esquenta. Bem engraçado. São dois sistemas acontecendo. Bom, o que eu fiz aqui então? Coloquei a reação básica de neutralização do bicarbonato de sódio com ácido cítrico para ver quanto de CO2 é gerado. Estequiometria da reação aqui. Lembram de química? Lembram de química? Ela, para cada mol de ácido cítrico utilizado, vai gerar 3 de CO2, então a gente pode calcular quanto de CO2 é gerado. Uma coisa que eu notei aqui é que é usado um pouco de excesso de ácido cítrico, porque se usar 400 gramas de bicarbonato, deveria usar só 300 gramas de ácido cítrico. Porém, é comum, às vezes, aumentar um dos reagentes, porque isso vai garantir que a reação ela vá até o fim. Então, vou colocar um fator aqui ó, de 18%, porque vai 18% a mais de ácido cítrico. E aí pesca os 400 gramas com 360 gramas. Nesse caso, é gerado 209 gramas de CO2. Se você quiser produzir 1 kg de CO2, você vai precisar de
2 kg mais ou menos de bicarbonato de sódio, quase 2 kg, 1.700 de ácido cítrico, que vai gerar praticamente 1 kg de CO2. E quanto isso custa? Vamos dar uma olhada, porque eu já olhei aqui no Mercado Livre. Fiz uma pesquisa rápida aqui, provavelmente vai achar mais barato. Bicarbonato de sódio acha por menos de 10 reais, alguns estranhos ali. Mas eu vou colocar 10 reais aqui no preço, mais ou menos, se for olhar aqui, mais ou menos 10 reais. E ácido cítrico anidro vai achar, o mais barato que eu tinha achado quando eu fiz essa conta pela primeira vez era 24, mas agora eu não achei por 24, esse deve ficar por 29. Então, pegando esse de 29, colocando ali na nossa planilha, a gente vai ter aqui o bicarbonato por 10 reais e o ácido cítrico anidro por 29. E aí, para cada... vai usar 2 quilos, 1.700, né? Isso vai dar mais ou menos R$ 72 reais o quilo do CO2. É um valor relativamente elevado, mas tem que levar em consideração duas coisas. A primeira é que, para quem está numa região remota, isso aqui pode ser um valor muito bom. O valor de CO2 ele varia bastante. Aqui na minha cidade, às vezes, depende do lugar. Agora tem um lugar mais barato, mas eu cheguei a pagar R$ 40 reais no quilo de CO2. Se for comparar nesse contexto dessa outra empresa, tá bem ok. Hoje eu tenho uma empresa que eu pago um pouco menos aqui. Eles não têm um valor certo. Às vezes é 10, às vezes é 20, às vezes eu não sei. Eu chego lá, eles olham pra minha cara, eles cobram um valor diferente pela carga. E eu, beleza, vai lá. Às vezes eles cobram 10 reais só. Eu não entendo qual que é a precificação deles, mas enfim. A grande vantagem é que você tem... A reação em si, ela gera um CO2 ultra puro. De reação química não tem o que falar. O principal contaminante que você vai ter é o oxigênio. E se você deixar ele escoar um pouco, o gás escoar um pouco, você reduz drasticamente. Como eu disse, é difícil calcular isso. Não tem como calcular isso propriamente, mas você reduz drasticamente a quantidade de oxigênio que tem lá dentro, podendo ir a níveis só de traço. E esse é um dos grandes problemas de comprar em lugares estranhos, né? Dependendo de onde você vai comprar, você pode ter uma quantidade enorme de oxigênio dentro do CO2. E esse oxigênio, ele acaba oxidando sua cerveja por uso do CO2. Eu não sei estimar isso, mas eu acredito. Se eu for fator crença, eu acredito que a gente pode minimizar bastante. E por fim, o que a gente pode fazer com 200 gramas de CO2, que é o que é gerado aqui? Aqui nas ferramentas, hoje agora está centralizado na BioScorecard. O link está aqui embaixo se você quiser acessar. E a gente tem uma série de ferramentas e a gente tem essa calculadora avançada de CO2, que ela calcula quanto de CO2 é utilizado em cada condição. Vamos supor que nós queremos carbonatar e servir 20 litros de cerveja a 4 graus Celsius com... E eu vou colocar aqui 20 litros de headspace, sabe por quê? A gente vai colocar num post-it até a boca, então praticamente não vai ter headspace. Só que para empurrar toda essa cerveja, a gente vai ter que empurrar 20 litros, obviamente. Tudo bem? Então, vindo aqui embaixo, no quanto é usado, olha que interessante. É usado para carbonatar 20 litros de cerveja a 2,5 volumes, é usado 98 gramas de CO2. E nessa mesma pressão, né? A pressão que a gente está utilizando, uma pressão de 0,84 bar, a gente vai colocar mais 70 gramas de CO2. Então, 68 gramas. Então, a quantidade de CO2 usada para carbonatar e empurrar 20 litros de cerveja é mais ou menos nessa temperatura, nessa pressão, tá? Até isso é importante. Mais ou menos 67, 170 gramas. Então, uma carga dessa ela é suficiente para carbonatar uma cerveja e ainda empurrar a cerveja. Isso aqui é muito interessante, eu vou usar como backup, eu não tenho dúvida. Vou usar isso aqui e eu conto para vocês como foi. E aí, acho que vale a pena? Deixa aqui nos comentários.